Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil foi marcada por desafios significativos ao longo do tempo. A dependência de matérias-primas e commodities, a infraestrutura precária e a baixa qualificação da mão de obra foram alguns dos obstáculos enfrentados. Além disso, as barreiras burocráticas e tributárias, a desindustrialização e a falta de investimentos em tecnologia e inovação também foram desafios relevantes. A industrialização tardia do Brasil refere-se ao processo de desenvolvimento industrial que ocorreu de forma mais intensa a partir do século XX. Diferente de outros países que passaram por um processo de industrialização mais cedo, o Brasil iniciou sua industrialização de forma mais tardia, concentrando-se principalmente nas décadas de 1930 e 1940. Esse período foi marcado por políticas de incentivo à industrialização implementadas pelo governo, como a criação de estatais e a proteção da indústria nacional. Primeira República, 1889 a 1930. Durante a Primeira República, o Brasil passou por um processo de industrialização incipiente. A industrialização estava concentrada principalmente nas regiões sul e sudeste do país, impulsionada pelo café e pela imigração europeia. O setor industrial era caracterizado por indústrias de base, como a produção de açúcar, têxteis e alimentos. Era Vargas, 1930 a 1945. Durante a Era Vargas, houve um impulso significativo na industrialização do Brasil. Vargas implementou políticas de incentivo à industrialização e modernização, como a criação de estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e a implementação de políticas de proteção à indústria nacional. O país se industrializou em setores como a indústria automobilística, siderurgia e petroquímica. JK, 1956 a 1961. O governo de Juscelino Kubitschek foi caracterizado pelo desenvolvimento econômico e a chamada política de desenvolvimento. JK implementou o Plano de Metas, que visava acelerar a industrialização e modernização do país. Esse período foi marcado por grandes projetos de infraestrutura, como a construção de Brasília e a expansão da indústria automobilística. Governo Militar, 1964 a 1985. Durante o período do regime militar, houve continuidade do processo de industrialização. O governo militar adotou uma política de substituição de importações, buscando incentivar a produção nacional e reduzir a dependência externa. O país se industrializou em diversos setores, como a indústria de base, a indústria automobilística e a indústria química. Infraestrutura precária. A falta de infraestrutura adequada, como estradas, portos e energia elétrica, foi um obstáculo para o desenvolvimento industrial. Baixa qualificação da mão de obra. A falta de mão de obra qualificada foi um desafio para o crescimento industrial. A educação e formação profissional inadequadas limitaram a capacidade de inovação e produtividade do setor industrial. Tecnologia e inovação. A falta de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação limitou a capacidade do país de acompanhar os avanços tecnológicos e competir globalmente em setores de alta tecnologia. A dependência de tecnologia estrangeira e a baixa taxa de investimento em inovação foram obstáculos para o desenvolvimento industrial. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br
Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil foi marcada por desafios significativos ao longo do tempo. A dependência de matérias-primas e commodities, a infraestrutura precária e a baixa qualificação da mão de obra foram alguns dos obstáculos enfrentados. Além disso, as barreiras burocráticas e tributárias, a desindustrialização e a falta de investimentos em tecnologia e inovação também foram desafios relevantes. A industrialização tardia do Brasil refere-se ao processo de desenvolvimento industrial que ocorreu de forma mais intensa a partir do século XX. Diferente de outros países que passaram por um processo de industrialização mais cedo, o Brasil iniciou sua industrialização de forma mais tardia, concentrando-se principalmente nas décadas de 1930 e 1940. Esse período foi marcado por políticas de incentivo à industrialização implementadas pelo governo, como a criação de estatais e a proteção da indústria nacional. Primeira República, 1889 a 1930. Durante a Primeira República, o Brasil passou por um processo de industrialização incipiente. A industrialização estava concentrada principalmente nas regiões sul e sudeste do país, impulsionada pelo café e pela imigração europeia. O setor industrial era caracterizado por indústrias de base, como a produção de açúcar, têxteis e alimentos. Era Vargas, 1930 a 1945. Durante a Era Vargas, houve um impulso significativo na industrialização do Brasil. Vargas implementou políticas de incentivo à industrialização e modernização, como a criação de estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, e a implementação de políticas de proteção à indústria nacional. O país se industrializou em setores como a indústria automobilística, siderurgia e petroquímica. JK, 1956 a 1961. O governo de Juscelino Kubitschek foi caracterizado pelo desenvolvimento econômico e a chamada política de desenvolvimento. JK implementou o Plano de Metas, que visava acelerar a industrialização e modernização do país. Esse período foi marcado por grandes projetos de infraestrutura, como a construção de Brasília e a expansão da indústria automobilística. Governo Militar, 1964 a 1985. Durante o período do regime militar, houve continuidade do processo de industrialização. O governo militar adotou uma política de substituição de importações, buscando incentivar a produção nacional e reduzir a dependência externa. O país se industrializou em diversos setores, como a indústria de base, a indústria automobilística e a indústria química. Infraestrutura precária. A falta de infraestrutura adequada, como estradas, portos e energia elétrica, foi um obstáculo para o desenvolvimento industrial. Baixa qualificação da mão de obra. A falta de mão de obra qualificada foi um desafio para o crescimento industrial. A educação e formação profissional inadequadas limitaram a capacidade de inovação e produtividade do setor industrial. Tecnologia e inovação. A falta de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação limitou a capacidade do país de acompanhar os avanços tecnológicos e competir globalmente em setores de alta tecnologia. A dependência de tecnologia estrangeira e a baixa taxa de investimento em inovação foram obstáculos para o desenvolvimento industrial. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumo para aulas.com.br